Não é a minha palavra fogo? E martelo que esmiuça a penha? Muitas vidas têm sido transformadas pelo poder da palavra de Deus. Você estará ouvindo agora uma mensagem que mudará a sua vida. Muito bem, muito bem. João, no capítulo 6, um texto para todos nós nessa manhã, e nós queremos tirar algumas lições de João. No capítulo 6, está aqui conosco na sonoplastia nosso irmão Danilo, que teve a experiência de passar pelo vale, pela sombra e próximo da morte também, mas está vivo, glória a Deus. E também a diaconisa Nayara, hoje aqui conosco. Nayara, salve o nosso ouvinte, fique à vontade. Quero cumprimentar a todos aí com um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela sua vida aí, quem tem nos acompanhado todos os domingos aqui pela Mega, né? 96,9. É uma bênção da parte de Deus ter você como ouvinte. Maravilha. Nossos irmãos que estarem conosco no Facebook, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos, no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar. Antes de nós ler o texto aqui, Nayara, essa campanha Explosão de Milagre, que começa hoje às 18h30, com o pastor Johnny e o cantor Pierre, né? Sim. Que ontem nós tivemos lá em Pimenta Bueno. Vamos comentar aqui o que mais marcou para você. Foi interessante, foi forte lá, no caso lá ontem foi encerramento, né? Sim, sim. Realmente foi algo assim tremendo. A gente percebe uma sensibilidade, uma graça de Deus muito forte na vida deles, né? O pastor com uma palavra realmente muito profunda e clara, né? E clara. Ele vai falando de uma forma que você vai se saciando, né? Exatamente. Você tem uma outra visão e é amplo, na verdade, muito amplo. E isso é muito bom, né? E o cantor, com a sua graça toda ali. Ele é uma piada, aquele cantor lá. Realmente ele é inédito. Envolve a gente, né? A gente fica agradecido, né? Quebra o gelo do culto, na verdade. Quebra o gelo do culto. Que Deus abençoe. Eu quero convidar você para estar conosco hoje à noite, às 18h30, Explosão de Milagre. São 2 pastores da nossa igreja de São Paulo. E congrega ali, né? Novo, tudo. Um meninão com 24 anos, né? O Deus. cantor, eu não sei quantos anos que ele tem, mais novo, mas muito bom de Bíblia. Ele falou assim, você não teve lá na sexta-feira, falou que os avós são pastores, os pais são pastores, filho pastor, já vem de uma geração de pastor, criou na igreja, começou a pregar, acho que com 11 anos, 10 anos, a primeira mensagem que ele pregou, de paletó e tudo. Só porque o paletó ele disse que era do pai. Ficava parecendo um fantasma. Não tinha condições, acredito, né? Eu acho que mais detalhe vai falar hoje, né, Josué? E muito bom, cheio de Bíblia, cheio de unção de Deus e comprometido com o Santo Evangelho. E vai fazer esse trabalho. Isso aqui é uma parceria de 3 igrejas, a igreja de Espigão, a igreja de Cacoal e a igreja de Pimenta Bueno. Fez uma parceria. Na verdade, a gente fizemos uma aliança, entendeu? Os 3 pastores aqui. E os trabalhos vai estar sempre ocorrendo nas 3 igrejas. E isso foi de Deus, hein? Mandar um alô especial ao pastor Acácio Júnior, de Pimenta Bueno. E também o pastor de Cacoal, pastor José Ferraz, né? Com essa parceria, né? Muito bom. Para mim, um exemplo, que sou o primeiro, o de menos experiência, entendeu? O primeiro, assim, que assumiu um campo. Como diz o irmão, o senhor nunca assumiu um campo grande. Exatamente, graças a Deus. Começamos do zero, né? Estamos aonde estamos pela misericórdia do Senhor. E com essa parceria, com essa voltura desses 2 pastores aqui, todos vindo ali da Adebras, praticamente os 2 vieram da Adebras, muito bom. Aqui pastor Ferraz em Cacoal, e também pastor Acácio, e saber dessa parceria. E agora conversei ontem com o Oséias para nós fazermos um trabalho com o jovem também, para interagir mais, entendeu? Já estou te falando aqui ao vivo aqui logo, já estou falando para os ouvintes também. Você querido de jovem,
e vai ser bênção por em nome de Jesus. Então, hoje à noite, vamos reforçar o convite aqui, Nair. Hoje à noite, às 18h30, a grande abertura, o culto Noite do Bradar de Deus, vai virar a explosão de milagre. Então, dia 11, 12 e 13 são 3 dias, entendeu? Nós não suportamos, eu tive que ir lá em Pimenta Bueno 2 vezes, foi uma Josué num dia, depois cancelamos o culto, fomos com um jovem lá ontem, e ele falou para mim, me abraçou, ele falou, pastor, você vai me ouvir 5 dias? Vai cansar de mim. Na verdade, depois nós vamos em Cacoal também um dia, né, Josué? A palavra de Deus, ela é muito boa e a gente tem que aprender a cada dia isso. Eu acho que é uma fase que a gente está passando de crescimento. Muito bem. Conclua, no caso aí, sobre o convite. Exatamente. Reforço aqui. Faz um esforço para estar lá essa noite, porque com certeza você receberá algo da parte de Deus. O pastor Johnny, que é muito usado mesmo na área de revelação, né? Muito forte. Ontem nós tivemos uma experiência com uma mulher que estava lá e de repente ele falou, olha, valeu a pena ela ter estudado tanto, porque o que Deus tinha para a vida dela não era somente para o Brasil, ela teria que ir para o exterior, né? Que Estados Unidos e França estavam à espera dela. Então é algo tremendo demais, é muito forte. Um negócio diferente, né? Muito e forte. O cheiro do pão, Josué? Josué podia contar aqui o cheiro do pão. Quer contar aqui o cheiro do pão? Aqui, rapidinho no caso aqui. Conta aqui o cheiro do pão. Josué, ao vivo. Vamos lá. Como que foi, Josué? Senhor, amigos ouvintes, foi bastante interessante, porque foi no momento em que ele revelou, né? Ele falou assim, eu quero falar com aquele casal. E de repente ele pegou e falou assim, olha, eu vejo Deus derramando uma graça tão profunda sobre a vida de vocês, que eu tô até sentindo um cheiro de pão quente. No momento que falou aquilo, a mulher começou a se desabou, começou a chorar muito, porque exatamente o que ela tem, a família, ela tem uma fábrica de pão. E o interessante é que foi tão profundo que Deus revelou para ele, no momento em que ele falou que está sentindo cheiro de pão quente, é exatamente o nome da empresa, no nome da panificadora. E nisso daí Deus revelou mais profundo sobre várias pessoas, mas dessa daí foi uma das que marcou bastante. Depois revelou o nome dela? Depois revelou o nome dela, depois revelou o nome do esposo dela. Aí a igreja inteira que conhece já começou a glorificar a Deus pela vida muito forte aqui, dos dois. Maravilha, obrigado pela participação ao vivo aqui. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Vamos aqui para João no capítulo 6. Eu vou ler um versículo, a Emanuela vai ler outro, nós vamos sucessivamente para você entender. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é a de Tiberíades. Não é isso? Isso. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo a multidão, vendo grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe a Filipe, onde compraremos pão para estes comeres? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu e disse-lhe, 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, o partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles
o queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevado, que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los, e o fizeram o rei, tornou-se retirar-se ele só para o monte. Vamos frisar aqui um pouco sobre essa multiplicação dos peixes. Deixa eu fazer uma rápida introdução para você entender. Jesus, ele na sua grandeza e plenitude, ele não vem só te dar uma coisa, né? Jesus não vem te dar a palavra somente. Não, de forma nenhuma. Jesus, ele veio para suprir todas as suas necessidades. Entendeu? Tanto salvação, né? Quanto libertação. A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Então, libertação, cura divina, ele veio para saciar sua necessidade, ele veio para completar aquilo que você necessita. E uma prova disso é que ele veio até para cuidar também da sua necessidade básica, que é o pão. E aqui ele dá exemplo multiplicando as necessidades das pessoas. Ou melhor, para suprir as necessidades da pessoa. Multiplicar aquilo que tinha, você vê ele multiplicando o azeite para suprir a necessidade da viúva, e aqui eles multiplicam o pão para saciar a necessidade do povo. Por quê? Existia um grande grupo, aonde Jesus estava, tinha um grande grupo, e aqui o texto diz que sentaram de 50 pessoas, né? 50 em 50 pessoas é citado no outro livro do Evangelho, porque esse aqui é um texto, é um milagre que Jesus fez, que os 4 evangelhos mencionam. E eu vi um comentarista dizendo assim, que é o único, né? Um único milagre que Jesus fez, que os 4 evangelhos comentam. E o que eu achei muito forte nessa introdução, como já falei, é que Jesus Cristo estava preocupado com as pessoas que vinham de longe, estava carente e necessitado. Mas principalmente, o seu estômago estava vazio. Olha de coisas pequenas que Jesus se preocupa conosco. Imagina, Josué, que você está com fome e Deus, na sua grandeza, vendo a sua necessidade, vendo que não tinha, o local não era apropriado para isso, e Jesus se preocupar com a fome das pessoas, né? Esse é o papel do líder, né? Se preocupar com as necessidades básicas. Olhar para você e falar assim, não, tudo bem, eu vou dar um jeito de completar algo na sua vida, para você saber que eu não estou aqui só para curar, só para salvar, só para transformar, mas até o teu pão do dia a dia, sou eu que vou arrumar um emprego para você. Mas é aqui só para uma linha de raciocínio, para você entender onde nós queremos falar nessa manhã de domingo. Acredite, Deus não é só isso que você ouve falar. Realmente, Jesus está ali dando toda a atenção e assistência para aquele povo. Talvez no meio dessa multidão aí, pastor, tem gente que já era muitos dias que nem sabia mais o que era comida, né? Alguém que já estava, quem sabe, um mendigo hoje em dia, né? Seria comparado mais ou menos isso. E, de repente, nós vemos a preocupação de Jesus em poder estar ali e dando essa assistência necessária para o povo que estava com ele, e que não era pouco. Era muita gente. Só homens, era quase 5.000 homens. Então imagina que não era pouca gente que estava atrás de Jesus. E de repente o engraçado desse texto, que eu acho que quando ele questiona Filipe, né? Era o versículo 5, né? Que ele questiona Filipe a respeito
do que nós vamos... Será que o dinheiro dá para poder comprar? Mas ele já sabia. Ele estava testando a fé do discípulo que estava ali do lado dele, né? E eu acho isso muito interessante porque, na verdade, às vezes nós nos tornamos ansiosos por coisas simples e Deus já tem se encarregado de cuidar, né? Já tem se encarregado de cuidar disso. Quando Filipe demonstra sua preocupação com o número de pessoas, eu li um comentário, ele diz assim, 5.000 homens, não contava então mulheres, nem criança. E ele conclui que tinha aproximadamente 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, rádio ouvinte, para aquele local, para aquele momento, nem o tesoureiro de Jesus tinha dinheiro suficiente para comprar pão para aquele povo. Nem no caixa da igreja de Jesus tinha número suficiente para saciar. Vai lá e compra. Não tinha. E o povo que estava ali, rádio ouvinte, estava carente, era de um milagre, não estava disposto a entregar nada. Aquele povo estava ali esperando de Deus algo que saciasse as suas necessidades básicas. Tipo assim, Jesus, me mantém vivo. Jesus, faça algo grande e me mantém com vida e com a barriguinha cheia também, porque se existe uma alegria, principalmente para o homem, é comida. Entendeu? Tem mulher no caso aí que está quase voando, porque não tem graça de comer, porque ela quer ficar magra, né? Amém por isso. Mas o homem não tem essa dificuldade, não. O homem não tem essa dificuldade. E Jesus estava preocupado com esses homens que estavam lá, no local deserto. E quando ele faz a pergunta para Filipe, já sabendo o que tinha que fazer, porque de vez em quando, Deus nos testa, rádio ouvinte, para saber a nossa reação, viu, meu irmão? Para saber como nós se manifesta diante de uma acusação, diante de uma dificuldade, como nós se posicionamos. E aqui, Filipe fica aéreo, fica sem saída, fica sem saber que do lado dele estava o Deus verdadeiro, que produz na vida do homem, que traz à existência aquilo que não existe, traz à tona aquilo que está oculto, entendeu? E é claro, vem de encontro à necessidade das pessoas. Porque você pode observar, no versículo 6, mas dizia isso para experimentar. Tipo assim, exemplo, eu vou ver a sua reação. Eu vou falar e vou ficar olhando nos seus olhos. Qual vai ser o comportamento depois dessa palavra? Jesus, ele quer ver o que nós temos. De fato, muitas vezes, Deus nos prova e em seguida percebemos que somos reprovados. E, na verdade, Filipe, ele era natural daquele lugar ali mesmo, né? Ele sabia, ele conhecia muito bem a cidade. E ele fala, olha, nem com 200 dinheiro, nem com 200 denários. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso aí. Esses 200 denários dava aproximadamente para comprar aí 6.000 pães, né? E ainda assim não era capaz de ter essa capacidade de saciar aquela multidão, porque, como o pastor disse aqui, só de homens era 5.000 e, né, não contava mulheres e crianças. Então, era muita gente que Jesus tinha que prover o milagre, né? Tinha que prover a multiplicação ali. Mas essa reação de Filipe, ela, na verdade, ela é muito semelhante à nossa, né? Nos nossos dias, devido à impaciência. Nós, muitas vezes, temos uma impaciência e uma falta de fé em grandes coisas. Porque nós achamos, muitas vezes, pastor, que Deus não vai cuidar dos mínimos detalhes. Essa semana eu estava ouvindo a irmã dar um testemunho que diz ela que ela falou assim, Nayara, a gente estava sem dinheiro nenhum em casa, não tinha dinheiro, e eu sabia que o gás ia acabar, e eu estava orando falando, Deus,
não deixa esse gás acabar agora. Ela pegou a botija, mexeu, ela falou, Deus, não deixa esse gás acabar porque eu não tenho dinheiro. E começou a orar, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? E a mãe Que dela apuro, hein? não tinha dinheiro. E de repente ela pegou e foi no banco para ver que o pai dela tinha um dinheiro para mandar, né? E chegou lá e o dinheiro estava lá na conta. E daí, quando ela pegou o dinheiro, que ela chegou em casa, a mãe dela falou, o gás acabou. A mãe dela estava acendendo fogo para fazer almoço, acabou. Ela deu um glória a Deus, falou, aleluia, o dinheiro do gás está aqui agora. Então, às vezes, nós achamos que Deus não é capaz de cuidar dessas pequenas coisas, mas Ele cuida por uma questão até mesmo, é um cuidado da parte de Jesus. Jesus tinha preocupação com esse povo. Ele estava preocupado porque muitos ali estavam padecendo. Imagina, né, um local com tanta gente, quem sabe um calor, um tempo, um clima desgastante, e Jesus estava preocupado com a multidão que estava necessitando de um alimento, né, de saciar ali a sua fome. Amados, no versículo 8, você vai entender que todas as vezes que chegar o obstáculo na sua vida, a saída já está próxima. Eu vou repetir para você. Todas as vezes que chegar uma dificuldade, também já chegou a saída. Falta você sensibilidade de não deixar as preocupações tomar de conta da sua vida, para que você não possa ver a saída. Olha só, no versículo 8, eles estavam com carência, eles estavam com necessidade. E no meio daquela multidão tinha pessoa que tinha a possibilidade de resolver a situação. Por quê? Jesus estava no negócio, entendeu? Não é porque os pão do jovem dava para resolver a situação. Não, o jovem era só a pessoa que dava o ponto de partida. Esse pão e esse peixe ia para a mão de Jesus. Então observa só no versículo 8. E um dos seus discípulos, o homem lá chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Descobriu o milagre, mas não resolve. O milagre não resolve. Na verdade, ele descobriu a fonte ali. Ali era o ponto de partida. Deus sempre precisa de algo para multiplicar na sua vida. Tem sempre a multiplicação. Esse rapaz estava ali para quê? Esse rapaz estava ali para isso, para servir. Ele não estava ali forçado. 10.000 pessoas com fome e um com garantia que o seu tinha. Um estava preparado. 999 pessoas, ou melhor, 9.999 pessoas com fome e um que no seu cesto, ou melhor, no seu bornó, não sei onde estava sendo carregado esse pão, poderia chutar aqui que fosse um bornó, né? Esses peixes deveriam estar assados, porque era normal assar um peixe, porque devido ao custo. E o pão não era qualquer pão, era pão cevado, como diz o texto. Então, tinha uma pessoa preparada ali. E é dessa pessoa preparada que vai jorrar o milagre. Pensa comigo. 9.999 sem nada e um com alguma coisa que está disposto a colocar tudo na mão de Jesus. Não, é interessante, entendeu? É muito real isso aqui. Está no texto, entendeu? Tem um que tudo que ele tem, ele diz assim, ó, eu acredito em ti. E eu tenho. Eu acredito e eu tenho alguma coisa para colocar nas tuas mãos. Esse homem, que a Bíblia não diz o nome dele, mas esse cara deve ser alguma pessoa que vem de uma linhagem diferente dos outros. Ele deve que tinha uma estrutura em casa. Então, quando ele ficou sabendo que ia andar com Jesus, ele não saiu de qualquer jeito. Falou assim, vou pegar tudo que eu tenho
à disposição, vou assar, porque teve uma preparação. Ele não falou assim, vou acompanhar Jesus e saiu de mão vazia. Não. Jesus vai estar lá? Vai. Então eu vou preparar aqui uns pães, vou assar o peixe que eu tenho aqui na minha casa e vou colocar aqui. Deus já sabia de tudo. E lá no coração desse homem, já estava falando assim, prepara os peixes aí no caso aí que você tem aí sobre você, sobre seus cuidados. Prepara o pão que está sobre você aí. Prepara tudo e vai me acompanhar. E deixa 9.999 sem nada lá no deserto. Pensa comigo. Se esse homem não estava sendo usado por Deus sem saber, até acontecer o milagre. Pensa comigo se o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, até o profundo e o escondido, já não estava ciente que aquele homem preparou o pão, teve tempo para preparar aquele peixe, preparar tudo e entrar no meio daquela multidão faminta. E Jesus também já sabia. Uma prova disso que ele estava tranquilo. Quem estava preocupado eram os outros. E de repente, o jovem aqui, ele não se prontifica. Está aqui, não. Alguém vai lá e provoca na vida dele. Aqui é outro detalhe que nós temos que entender, que aquele jovem foi provocado. Alguém descobre que ele tem a solução e vai lá e provoca. Coloca isso aí na mão de Jesus, meu irmão. Tem 9.000 pessoas aqui. Mas o que tem a ver? Olha aqui a quantidade. A quantidade é simbólica. Entendeu? 5 pão e 2 peixes. Tem 10.000 pessoas. Tá, não, mas tudo bem. Você tem algo simbólico e Jesus é o homem que produz o milagre. Vamos colocar na mão dele. Dá pra gente pensar um monte de coisa, não é verdade aqui? Dá pra gente pensar, rádio ouvinte, que muitas vezes não achamos saída, mas porque não temos coragem de colocar nas mãos de Jesus. Não temos coragem de se entregar. Não temos coragem de deixar Deus nos usar. Esse homem literalmente falou assim, me usa, Jesus. Usa o que eu preparei lá em casa. Claro que isso aqui era para mim. Mas entre eu e ti, eu prefiro a ti. Entre a minha vontade e a tua vontade, eu prefiro a tua vontade. Faça a tua vontade, como tu ensinaste no Pai Nosso. Não era? Enriqueça isso aqui. Na verdade, é muito forte, né? Realmente muito forte. Na verdade, o que aquele jovem tinha, porque a Bíblia trata ele como um rapaz, 5 pães e 2 peixinhos. Os peixes já não eram muito grandes, né? Porque a Bíblia deixou né? Peixinho, é o detalhe. Em peixinhos, então não era grande esses peixes. Mas é realmente muito louvável você ver essa atitude desse rapaz, porque ele deixou o que ele tinha a serviço do reino. Ele disponibilizou aquilo que ele tinha para o reino de Deus. Porque ele estava ali agregando com Jesus a solução para saciar a fome daquela multidão. Imagina, de repente, você está com a solução para poder resolver a necessidade de uma multidão de pessoas. Claro que era o ponto de apoio ali, né? Porque Jesus iria multiplicar aquilo. Mas o que ele tinha foi utilizado para resolver o problema de mais milhares e milhares de pessoas. De repente, aquele jovem foi promovido em um estalar de dedo. Ninguém nem o conhecia, quem sabe, ali. E, de repente, em um estalar de dedos, ele foi um dos solucionadores de problema naquele lugar. Resolveu a necessidade de todos aqueles. Um preparado pode beneficiar muitos que não estão preparados, né? Em um local que às vezes nós achamos que não tem solução, mas alguém tem uma visão além da nossa. E é nessas pessoas que nós temos que colar nelas, porque com certeza a gente vai ir além. Então, na verdade, é rico demais mesmo, entendeu? A confiança em que ele teve de pegar o que ele tinha, porque aquilo poderia trazer até briga, não, pastor? Imagina, tem né, 5 pães e 2 peixes,
Então... Os olhos de todo mundo faminto em cima daquilo. Ai, se os discípulos de Jesus e Jesus comer, eles vão ser orgulhosos. Se fulano e fulano comer, e aí, o que fazer nessa hora? Né? Colocar na mão de Jesus. Exatamente. Rádio ouvinte, vou tirar aqui uma lição prática para nós nessa manhã. Muitas vezes estamos desesperados porque não se preocupamos com o sofrimento dos outros. Não tem nada melhor do que resolver o problema de alguém. Tem hora que o teu dinheiro te dá alegria, quando você contribui para a vida de alguém. Eu vi um pregador dizendo assim, a única hora que o teu dinheiro te dá alegria é quando você investe na vida de alguém. É normal você ser beneficiado também. É normal você ajudar alguém e receber uma alegria na sua alma. Esse jovem, ele foi beneficiado. Porque ele ouviu quando a ordem veio, prepara os pão. Eu queria só que você entendesse. Esse homem, ele ouviu alguma coisa da parte de Deus antes de ir para essa reunião. Prepara uns pães aí. E é esse detalhe que eu queria que você percebesse. Ele estava sendo tocado, não era no meio da multidão. Ele estava sendo tocado lá na casa dele, para assar esses pães. Para assar esses 2 peixes. Não vá para esse local sem nada. Entendeu? Ele estava sendo tocado. O Espírito que sabe todas as coisas já estava trabalhando no cenário todo. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles a qual o Senhor ama. O que você está passando hoje, você não está entendendo. Mas de alguma forma isso vai cooperar. Mesmo que você não entenda hoje, mas você entenderá amanhã. Se todas as coisas cooperam para o bem, você precisa acreditar na palavra de Deus. Isso vai cooperar. Esse jovem, que é o homem, literalmente, ele está envolvido tanto quanto Jesus na história. Jesus pela multiplicação e ele por ter coragem de entregar voluntário. Entendeu? Jesus não entrou aqui para o palco sozinho. Entrou com um jovem. Entendeu? Eu acredito que se nós fosse agradecer, se essa multidão tivesse que agradecer, eles falaram assim, Jesus, tu és maravilhoso, obrigado pelo milagre. E olhava para o jovem, falava para ele assim, obrigado por ter preparado isso lá na sua casa, antes mesmo de chegar aqui. Você foi muito bom, você foi muito sensível antes de sair de casa, ir lá na sua despensa e pegar essa massa e assar. Valeu, cara, você foi bom. Entendeu? Então, exemplo, eu acredito. Estou colocando minhas palavras aqui, né? Eu acredito que aquela multidão, ela tinha essa sensibilidade de entender que esse moço, ele também foi usado. Esse comedor de feijão, como diz algumas igrejas, também foi usado. Entendeu? Alguns dizem assim, Deus não usa homem. Esse foi bênção para aquela multidão. E continuando um pouquinho aqui, nós vemos aqui a organização que Jesus Cristo delega. Deus quer as coisas organizadas. E ele começa se organizando de 50 em 50. Lá já tinha até o campo, gramado para sentar. Tapete verde. Preferência. A grama estava lá já preparada. Deus não é um Deus de qualquer jeito, Rádio 20. O povo está lá, o rapaz com os pães, e agora o ambiente. Ninguém vai sentar na terra, não. Esse negócio aí está tudo verdinho. Senta nessa grama aí. Fica à vontade, vai ser um piquenique espiritual. Deus, na sua grandeza, sabe todas as coisas, Rádio 20. Essas coisas que você tem que entender, que Deus, ele vê os detalhes.
Como está seu rosto? Como está o seu dia? Como está a sua família? O que foi que você comeu? Deus vê os detalhes. Ele cuida na verdade, realmente do nosso íntimo, né? Daquilo que você até mais despreza, ele se encarrega em cuidar. Jesus tem um cuidado com essa organização aí, a forma em que ele iria trabalhar, até mesmo para não ter um desperdício. Era na medida, né? Era na medida. Não era para desperdiçar aquilo em que ele estava fazendo. E às vezes nós, por incredulidade, pela demanda do dia a dia, pelas pessoas que estão à nossa volta, nós não conseguimos acreditar que Jesus ele pode prover e mudar o cenário da nossa história. Ali uma multidão que estava com fome, não sabia, se Jesus não provesse o alimento para aquele povo, eles não saberiam nem o dia, quem sabe, que iria comer, porque tinha uns que já vinham seguindo a Jesus e, de repente, eles estavam esperando da parte de alguém ali, e agora, o que nós iremos fazer? E Jesus se encarregou de prover a necessidade daquele povo, usando a vida desse jovem e com todo um cuidado, em especial, com essa organização para que todos recebessem um pouquinho do milagre a qual ele tinha feito. Esse pouquinho foi o necessário para saciar a fome de todos que estavam ali presentes. Então fica tranquilo, porque Jesus, o que ele pode fazer na sua vida, com certeza suprirá a sua necessidade por completo. Não é algo parcial, não é algo pela metade, é por completo. O que Jesus quer fazer dentro do seu lar não é pela metade, é algo por completo. É algo que vai ser em um todo, em um total. Fica tranquilo que o milagre que Jesus tem para realizar na sua vida, no seu casamento, não é algo pela metade, é algo por completo. A promessa que o Senhor já te fez para o seu ministério, eu não sei o que Deus já tenha prometido a você, mas com certeza Jesus fará algo por completo. Por completo será realizado sobre a sua vida, porque a preocupação dele é em cuidar de nós, quando nós confiamos que o milagre e a provisão vem dele. Por isso que ele oferece a transformação, né, Rádio 20? Ele oferece a transformação. Agora no versículo 12, vamos pular para nós adiantar devido ao horário, que nós estamos caminhando para o final. Ele diz assim: e quando estava saciado, disse-lhe aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrevejaram, para que nada se perca. E no versículo 13 você vai perceber a quantidade que recolheram. 12 cestos de pedaço. A gente percebe que você sabe muito bem que os 5 pães e os 2 peixes, eles não davam nem um cesto. Parece estranho, né? O milagre é estranho. Mas como que eu pego um pacotinho, eu apresento a Deus, eu alimento 10.000 pessoas e sobra 12 cestos? Estranho. Esse povo receberam uma grande porção, mas à medida que eles comiam, aquilo não diminuía. À medida que ele saciava, o pão continuava ali crescendo igual o azeite da viúva, enquanto tinha vasilha, estava enchendo. Você recebia um prato de pão e comia e tinha um prato de pão na sua frente. Estranho, né? Estranho. Você está aqui almoçando, mas na frente tem um prato de pão. E come pão, e come pão, e come pão, e o prato de pão está lá.
lá no texto que eles juntaram isso, entregaram para 10 mil pessoas, eles comeram e agora vem devolvendo de volta 12 cestos, rádio ouvinte. Vê se nossa mente está preparada para isso. Claro que não. Nós estamos preparados para 1 mais 1, 2. Entendeu? 2 mais 1, 3. É isso, é a nossa matemática humana. Agora, Deus não trabalha com essa visão humana, rádio ouvinte. Para de querer que as coisas aconteçam igual você quer. Vai pela visão de Deus, que é a melhor. Vai pelo caminho de Deus, que esse é o mais certo. Para de querer colocar regra. Vai pela palavra. Vai pelo que está escrito. Meu pastor, mas esse milagre aí na época de Jesus. E eu estou na época do Espírito Santo, que faz milagre também. A Bíblia diz que eu vou subir para o Pai e enviarei sobre você o Espírito de Deus, que te ajuda a orar, que te orienta, que te ajuda nas tuas fraquezas, que te orienta o que fazer quando chegar as tribulações na sua vida. O Espírito que conhece as profundezas de Deus, assim como o homem as profundezas do homem. Para o carnudo, isso não é nada. Para o espiritual, é a válvula de escape. Nós precisamos entender. Não trabalhe com a sua visão, com a sua matemática. No meu ministério, pela misericórdia do Senhor, eu sempre tenho alguém trabalhando com a matemática humana do meu lado. Isso me irrita. Isso me irrita, sabia? Mas tem que suportar. Esses dias para trás eu fiquei pensando. Falei, eu acho que eu estou muito ignorante. Mandei uma mensagem para o irmão. Ele não me respondeu. Mandei uma mensagem, não respondeu. 15 dias depois, mandei a mensagem, ele não me respondeu. Sempre não pode, sempre não pode, sempre não pode. Fiquei pensando. Passou um mês, nada. Eu pensei comigo, acho que eu vou falar para ele que eu não quero ser mais o pastor dele, não. As pessoas desistem, né? Todo mundo pode desistir, eu também posso desistir. Pensei, vou mandar um áudio para ele, vou falar para ele assim, ó, eu não quero ser mais o seu pastor. Peguei no celular para gravar, aí fiquei pensando, mando ou não mando? O que Jesus fazia agora? Você sabia que de vez em quando Deus vai desistir de alguém? Deus vai desistir de alguém. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não pelejará com o homem para sempre. Eu posso desistir de ser seu pastor também. Assim como você pode desistir de sair da minha igreja, eu posso falar para você, eu não quero mais você como membro. Você sabe disso? Eu posso. Se você tem direito, eu também tenho. Eu não quero mais você como membro da minha igreja. Não. Ô pastor, agora você é o dono da igreja? Claro que eu não sou o dono. Mas você é o dono da minha vida? Nós não temos livre-arbítrio? Você tem que aprender a ouvir o pastor. Porque o pastor também desiste. Está o meu recado aí já. Então nós precisamos ter consciência que Deus não desiste de nós e aqui ele produziu o quê? O milagre. O inexplicável. Entendeu? O inexplicável aconteceu na vida desse homem. O que eu acho marcante aqui e rico é 12 cestos sobrar. Entendeu? Mas eu quero que você entenda. Essa sobra, usa a mente, deveria ter colocado na mão de quem? Na mão de quem, Nayara? Colocaria esses 12 cestos? Na ótica humana. Na minha lógica, eu, Nayara falando, com certeza tinha que retornar para o camarada que deu o que ele tinha, né? A Bíblia diz que você receberá até 100 vezes mais, se você colocar na mão de Jesus. Na verdade, esse homem, naquele deserto, se fosse assim na ótica humana, aquele homem saiu com a padaria montada. Sei, né? E uma peixaria montada.
12 cestos no deserto, o povo faminto. O que você acha? Agora para frente é comigo. Pode fazer a fila. Entenda, a palavra de Deus mexe com a alma da gente. Entenda, por isso que a gente ri, porque realmente parece que o Espírito de Deus se move dentro da gente. Eu quero que você entenda, aquilo que parece para você uma derrota, daqui a pouco é um triunfo. Creia nisso, coloca isso na mão de Jesus. E eu quero ver se na mão dele isso não torna milagre, essa maldição. Quando colocar na mão dele, vai voltar para você em forma de milagre. Esse é o melhor local, Rádio Ouvinte, para você colocar suas aflições, para você colocar sua vida, para você depositar toda a sua fé, toda a sua confiança e o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus abençoe. Eu quero encerrar e convidar você mais uma vez para estar conosco hoje à noite na campanha que inicia-se hoje, Explosão de Milagre. Na 7 de setembro, 14h33. E vai ser bênção para a sua vida. E vai ser bênção para o seu lar. E eu quero orar com você nessa manhã, com o seu lar, com a sua família. Lembre-se de uma coisa. Deus ainda faz milagre. Não vá por visão humana. Deus ainda faz milagre. Vá pela Bíblia Sagrada. Ela te orienta como reagir diante das dificuldades. Irmã Nayara, faça uma consideração fechando aí para nós. Exatamente. Baseado nessa palavra, nessa manhã eu quero te convidar para estar conosco, né, hoje à noite na Explosão de Milagres. Traga o que você tem em casa. O que você tem hoje para oferecer para Jesus multiplicar aí? Traga e coloca diante da presença dele, porque com certeza você sairá com seus 12 cestos aí cheios, né? Cheios, né? Carregando para casa. Então venha participar conosco. Com certeza você sairá muito mais abençoado. Amém? E aqui eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu aguardo você hoje na Avenida 7 de Setembro, 14h33, às 18h30. Vamos celebrar ao Senhor junto, vamos adorar Ele e leve o que você tem, o que você precisa que Jesus multiplique, que com certeza, na presença dEle, você sairá aí com tudo sobejando. Amém? Deixa eu orar contigo. Pai, abençoa este lar, esta vida, essa família. Repreende a ação do mal, paralisa todos os dados inflamados do maligno. Vem, Espírito Santo, dá vitória a cada um que nos ouve nessa manhã. Derrama tuas bênçãos, a tua unção, a tua graça, dando vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha você um bom dia na paz do Senhor Jesus. Como sempre digo, que a bênção do Deus Altíssimo alcance o seu lar e a sua família e te dê a paz. Fica você com Deus e a paz do Senhor Jesus. Foi muito bom estar com você. Sem ser subornado, nunca se sentiu cansado, assim só Ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador, não deve pra ninguém, não acha cobrador, é absoluto e não é